tateando aqui um jeito de entender a experiência da barbárie contemporânea, entendeu? E eu fico muito feliz de ontem também ver, puxando a sardinha para o meu lado, ver meus alunos e pesquisadores da Unilab em belas apresentações. Eu vou ler o texto, então eu não vou fazer aqui uma introdução. A Helena vai ler também. Numa das últimas cartas entre Benjamin e Adorno, alguns meses antes de sua morte, Benjamin se refere mais uma vez à sua ideia de experiência. Responde a uma longa carta de Adorno de 29 de fevereiro de 1940, em que ele o interroga sobre o seu conceito, se o seu conceito de experiência não seria exatamente um procedimento que resulta de um tipo de esquecimento que Adorno parece ter uma forma de um inventário, um espólio dos lugares fundamentais do seu pensamento. Lembranças de viagem com Gorky, Benjamin, Baudelaire, Proust, Kafka, Goethe. Mas quando responde a Adorno sobre o tipo de esquecimento, diz o seguinte, abre aspas, não resta dúvida que o esquecimento, por você lembrado na discussão da aula, é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma distinção entre esquecimento épico e... Queira, por favor, não considerar uma evasiva se não me aprofundo hoje nessa problemática. Parece-me inevitável que no curso dos meus trabalhos terei de me confrontar com a questão que você levanta. Não sei se logo na sequência do Baudelaire. O primeiro a fazer será, então, rememorar o locus clássicos da teoria do esquecimento, que para mim, como você sabe muito bem, representa o Louro Ekbert. Lá, Benjamin diz o seguinte, abre aspas, o mandamento mais rigoroso desse teatro é que quem mostra, o autor enquanto tal, deve ser mostrado. Tais formulações podem evocar, talvez, continua, a velha dramaturgia da reflexão de Tip, fecha aspas. Sem precisar detalhes dessa passagem sobre a técnica dramatúrgica do teatro brechtiano, podemos ver o que exatamente se passa quando terminamos a leitura de O Loiro Ekbert, um efeito radical de reposicionamento narrativo. Como na técnica brechtiana de mostrar quem mostra, experimentamos em O Loiro Ekbert a exposição da fronteira entre o que se quer dizer e o que é dito. Há algo na forma, na construção do tecido do texto, que provoca um abalo no suposto lugar de saber que teríamos por estar fora da narrativa. Essa construção provoca uma suspensão da distância que mantemos com o que se localiza como externo a nós, parecendo produzir uma falha do nosso valioso trabalho egóico de estabelecimento da identificação e da diferença. O texto não se move apenas em nível da identificação do leitor com o texto ou com determinado personagem, nem mesmo no nível de uma não identificação. Opera, no entanto, com a emergência de um instante de conflito promovido pelo borramento da fronteira entre o que está dentro e o que está fora, entre quem está na posição de objeto e quem está na posição de sujeito. É interessante ver como essa mesma experiência perceptiva, vivida por nós, é apresentada por ti dentro da história, num momento de horror e síncope psíquica vivida pelo protagonista. Diz o narrador, referindo-se a Ekbert. Isso deu um golpe fatal, abre aspas, citando o Tip. Isso deu um golpe fatal na mente, no juízo de Ekbert. Ele não conseguia encontrar a chave do enigma. Estaria sonhando agora ou teria ele sonhado outrora com uma mulher chamada Berta? As coisas mais fantásticas mesclavam-se às coisas mais banais. O mundo ao seu redor estava enfeitiçado e ele não era capaz de qualquer pensamento, qualquer recordação. O que provoca esse golpe fatal em Ekbert
é o canto de um pássaro magnífico que põe pedras preciosas ao invés de ovos, e que até então Egbert só o conhecia por uma história confidencial contada por sua mulher Berta. A riqueza e a angústia que o casal possuía estava articulada à presença desse pássaro. No conto, Berta tem um segredo que só Egbert conhece. Seu segredo é uma experiência fantástica que viveu na infância, inédita, um crime que cometeu. Isso impede Egbert de compartilhar com outras pessoas a história de sua mulher e mensurar a veracidade dos acontecimentos incomuns que ela narra. É pela presença constante desse segredo em suas vidas que ele se mantém distante dos poucos amigos que possuem. Mas para um em particular, Egbert resolve confiar a história fantástica de sua mulher. Walter já era um amigo de Egbert há muitos anos, quando este resolve lhe convidar para pernoitar em sua casa e escutar de sua esposa Berta, em caráter de confidência, a sua história. Berta conta sua longa história. Toda a periferia da história que narra é rica em detalhes. Sua capacidade de recordar os detalhes espaciais dos ambientes que atravessa é incrível. Há algo de excessivo na riqueza da descrição que vai fazendo. Antes, no conto, Berta é descrita por ti como uma mulher taciturna e solitária. O contraste com a loquacidade que assume na hora em que narra suas recordações faz mais reluzente sua precisão em recordar. Chega a demarcar esse traço em comum. Diz Berta a Walter: perdoai minha prolixidade, sempre que falo dessa história, involuntariamente torno-me loquaz. A história de Berta começa quando resolve fugir de casa. Seus pais eram camponeses muito pobres e ela era uma menina inibida para os trabalhos domésticos. Foge de casa, pois culpa-se por não ser produtiva como seus pais desejavam. A rotina da pobreza piorava o assédio que sofria por ser uma menina pouco industriosa. A descrição da fuga é maravilhosa. Tem um efeito entorpecente, onírico. Descreve em detalhes todos os caminhos pelas quais passa, as cidades que conhece, o sofrimento com a fome e a solidão. Toda a descrição da fuga tem uma cadência, um tempo próprio. Até que encontra uma velha enigmática que lhe fala pouco, mas que a leva consigo. Numa casa feliz e ensolarada no meio das montanhas, Berta passa a viver com a velha, com um cachorro e com um pássaro magnífico. Berta torna-se adolescente, vivendo em paz e na solidão com os seus poucos companheiros. A velha passava muito tempo ausente e deixava, sob a sua responsabilidade, os cuidados com a casa, com o cão e com o pássaro. Seduzida pelos encantos dos poucos livros que tinha acesso na casa, fantasiava aventuras e histórias de amor com cavaleiros e príncipes. Atribuía nos seus sonhos diários, ora o cão, ora o pássaro, o lugar de príncipe encantado que um dia encontraria. E obedecendo a esse impulso, resolve fugir com o pássaro e com as pedras preciosas que tinha à disposição, deixando o cão preso em casa. Nas suas recordações, nunca foi capaz de lembrar o nome do cão. E é com muito pesar que prevê sua morte quando foge, já que a velha se ausentava sempre, durante muito tempo. Na sua nova fuga, não consegue realizar o seu desejo juvenil, diz ela, abre aspas. Como a natureza humana tende ao esquecimento, acreditava eu, então, que minha viagem anterior durante a infância não tivesse sido tão tristonha contra a atual. Desejei estar novamente naquela situação de outrora. Cansada, chega a uma nova cidade e começa a reconhecer os traços da sua cidade de origem. A esperança de encontrar seus pais e poder ajudá-los com a riqueza que agora possuía é frustrada quando encontra sua antiga casa e descobre que ambos os pais tinham morrido. O canto do pássaro começa a incomodá-lo. Ele modifica a ladainha que sempre repetia para uma outra composta por versos acusatórios do crime que Berta havia cometido.
cheia de culpa e pavor, mata o pássaro, diz ela. A partir de então, comecei a ficar inquieta por causa da minha criada. Pensei no que eu mesma faria e imaginava que também ela algum dia poderia me roubar e até mesmo me assassinar. Sua história chega ao fim quando conhece o pacato Egbert e casa-se com ele, com a riqueza que ainda possuía. Depois de terminar a história que está contando para Walter, cúmplice ali naquele momento com Egbert, né? Depois de terminar a história, Berta se despede amistosamente de Walter, que lhe diz lacônico, abre aspas, nobre senhora, agradeço-vos, posso imaginar-vos muito bem com o estranho pássaro e cuidando do pequeno Strúmia. Egbert começa a desconfiar da falta de lisonja do seu amigo tão fiel. Diz ele, abre aspas, não irá ele trair minha amizade? Não irá contar aos outros o que ouviu? Não poderá, já que é assim a natureza humana, criar uma desditosa cobiça pelas nossas pedras preciosas e, por isso, imaginar planos e dissimular? Fecha. Depois do encontro de Walter, Berta adoece e não consegue se recuperar com remédio nenhum. Antes de morrer, confidencia a Egbert, abre aspas, tu deves lembrar-te que sempre que narrava minha história, eu não conseguia recordar, a despeito de todo o esforço que fizesse, o nome do cãozinho com o qual convivi por tanto tempo. Naquela noite, quando Walter se despedia de mim, ele disse de repente, posso imaginar-vos muito bem cuidando do pequeno Strúmia. Será coincidência? Terá adivinhado o nome ou terá feito a menção com algum propósito? E nesse caso, que ligação haverá entre esse homem e o meu destino? Por vezes digo a mim mesmo que essa coincidência não passa de um simples fruto da minha imaginação. Mas isso é real, absolutamente real. Um pavor colossal apossou-se de mim no momento em que uma pessoa estranha auxiliou-me dessa forma com as minhas recordações. Bem, essa é a primeira formulação, fecha. Essa é a primeira formulação do conto que articula as forças que estão associadas ao esquecimento. Essa mesma relação entre esquecimento e rememoração traumática é construída por Tich mais uma vez na história. Mas antes, para fazermos o trabalho que Benjamin nos deixou de revisitar esse texto, devemos nos perguntar que lição sobre o trabalho do esquecimento podemos já tirar daqui. É central aqui entendermos o que está em jogo no esquecimento do nome do cão. É central aqui entendermos o que está em jogo no esquecimento do nome do cão por Berta e no trauma que lhe causa a rememoração que Walter lhe faz. Por que a revelação do nome do cão pelo estranho causou em Berta tamanho pavor? Ela responde a si mesma que poderia ter tratado o acontecimento como uma coincidência, um acaso, um efeito de sua imaginação. Mas, para seu espanto, o que poderia ser experimentado por ela como uma coincidência, uma brincadeira, um acaso, é vivido como uma manifestação de realidade. O que está fora de sentido ganha uma efetividade horripilante. Para ela, a distância e a arbitrariedade que há na relação entre o seu esquecimento e a rememoração que o estranho lhe faz é, naquele momento, uma realidade possível. Para ela, parece haver um sentido possível nessa coincidência, por mais arbitrária e imprevisível que possa ser. A revelação lhe causa um choque que suspende a estrutura que lhe garante uma relação de sentido com a realidade. O que quer significar o reconhecimento de Berta dessa relação arbitrária relacionada ao seu esquecimento? Porque exatamente sob essa condição, ela acha que a relação é de fato possível e não um equívoco, uma coincidência. Perguntemos então, o que a manutenção do esquecimento do nome do cão lhe garantia? O sentido da acessão é possível a Berta, não apenas pela revelação do nome correto do cão, mas também porque sua narrativa está completamente identificada com o esquecimento do nome dele. Não é à toa Berta se esforçar por lembrar o nome do cão e não conseguir. O furo de saber do esquecimento
é fundamental para o estabelecimento de uma lógica de sentido para Berta. Toda a sua loquacidade, sua capacidade de narrar, faz parte desse trabalho do esquecimento. Todo esse trabalho serve para manter incólume o lugar esquecido. Ao mesmo tempo, é esse esquecimento, como lugar inacessível ao sentido, que força ao redor e fora dele a construção de vestígios para que o retorno a esse lugar esteja sempre acessível, para que seja possível de novo revisitá-lo. Esse furo de saber no qual esse esquecimento é portador, digamos, está sempre à espera de um reconhecimento, de sua recordação. Essa narrativa de Berta, que ela está sempre a rememorar a Egbert, está investida na delimitação desse esquecimento. O trabalho do esquecimento do nome do cão é o mesmo que possibilita o sentido simbólico da loquaz narrativa rememorada por Berta. Esquecimento e rememoração estão dialeticamente articulados, são urdidura e tecido narrativo. É a revelação do nome do cão que causa uma interrupção na coexistência simbólica entre narrativa e esquecimento. Uma coexistência que garante uma universalidade de sentido à experiência afetiva, justamente aquela que é perdida quando Berta é rememorada pelo estranho. São duas as temporalidades que entram em conflito com a revelação do nome do cão, nos diz Berta. Uma diz respeito ao destino, e esta está associada à estrutura do esquecimento. A outra é a efetividade, em que a objetividade e pensamento, verdadeiro e falso, podem ser mensurados pelo sentido. Com a revelação do nome do cão, a coexistência e distância em que essas duas temporalidades mantêm entre si é abalada. O campo do destino, de uma noção de tempo que é experimentada como pura determinação, como uma totalidade imaginária determinante da vida, passa ao campo da experiência efetiva como algo que pode ser vivido objetivamente. É esse o momento no qual o efeito de horror se manifesta em Berta. Se destino e esquecimento estão ligados, o que garante, pelas costas, essa experiência de totalidade imaginária é uma experiência com esse furo de sentido do esquecimento, com esse buraco constitutivo da narrativa. Essa totalidade, portanto, só pode ser experimentada como tal na repetição do trabalho significante sobre esse vazio de sentido. Uma repetição que é forma, urdidura do tecido simbólico da rememoração, que não está, porém, manifesta diretamente a consciência, a não ser como uma totalidade. O conflito interno de Berta com a revelação do nome do cão se dá quando essa experiência imaginária de totalidade ganha efetividade. Quando a experiência simbólica com o tempo narrativo é suspensa em favor de uma totalidade sem nome que é experimentada por ela como pura determinação. É assim que pode pensar que todos sabem do destino, que todos conspiram contra ela, que tudo pode comparecer à sua efetividade histórica. Essa é, talvez, a causa de sua sideração e morte simbólica. Que o estranho seja aquele que recorda aberta o esquecimento do nome do cão, que não seja ela mesma quem o faz, eis um elemento importante na delimitação da função que tem esse esquecimento com relação à sua narrativa. Talvez a causa do horror que essa rememoração lhe custa. Na história, o estranho que possibilita a ela o reconhecimento do seu esquecimento é alguém completamente fora do seu campo de sentido, alguém que, enquanto o outro, deveria estar no campo da diferença com relação à sua alteridade. Justamente para quem Berta narra, conta sua história e estrutura o sentido de sua narrativa, a distância com relação à qual o esquecimento que lhe constitui se estabelece. É através dessa posição de diferença que pode manter o esquecimento enquanto esquecido, manter a falha do esquecimento do nome do cão enquanto uma falha constitutiva do sentido de sua narrativa. É através desse outro que pode operar o trabalho de contradição com essa falha e elaborar sentido sobre sua experiência. Mas, ao contrário, é o estranho,
essa encarnação radical da diferença que, com a sua revelação, lhe possibilita uma radical identidade consigo mesmo. Justamente porque o que está esquecido para Berta é também o que lhe garante negativamente a identidade com o sentido daquilo que narra. O esquecimento do nome do cão é o índice de um limite inacessível fundamental à sua lembrança, que com a sua revelação passa a fórceps ao conhecimento de Berta. O que passa ao seu conhecimento é a centralidade para ela da forma desse esquecimento e não apenas o conteúdo esquecido do texto. Aquilo que o trabalho da loquacidade narrativa de Berta faz, ao delimitar esse esquecimento, ao torná-lo presente de forma indireta pelas costas, através da narrativa dos vestígios dessa falha, é, na rememoração forçada desde fora, aquilo que é revelado radicalmente pelo estranho. Seu constrangimento e horror são indícios da radicalidade com a qual esse processo é feito. É nele que ela pode ver, através do estranho, através da diferença que agora é identidade consigo mesmo, aquilo que está excluído e que é fundamental na estrutura da acessão de sua narrativa. Por isso, para Berta, é tão verdadeiro o espanto que lhe provoca a semelhança entre o acaso da aparição do estranho e a verdade sobre o destino da sua vida. É a arbitrariedade da semelhança entre o seu limite mais íntimo e o conhecimento do estranho que parece impedir uma experiência efetiva de saber sobre si mesma, sobre o seu esquecimento. É assim que podemos pensar o esquecimento como lugar central na alteridade de Berta. Por isso, a revelação do nome do cão lhe causa um transtorno tão essencial. O nome do cão da narrativa parece guardar o índice desse lugar fundamental que o esquecimento ocupa com relação à alteridade. Por que o nome do cão? Por que é o nome do cão portador dessa força de rememoração? Por que na narrativa de Tieck esse evento aparece com importância tão fundamental? Na nossa história, é ele que está na fronteira da relação entre esquecimento e rememoração. Ele é uma espécie de sobra do trabalho do esquecimento. É um resto que, quando rememorado, põe em choque a universidade de sentido da experiência de Berta. Portanto, também é, quando mantido no esquecimento, a garantia da distância e coexistência entre a experiência temporal imaginária do destino e a experiência de efetividade simbólica da realidade. É um objeto central na consolidação da experiência significante, ao mesmo tempo em que é uma espécie de falha desse trabalho. Ele é um indício de que há um esquecimento, um buraco em torno do qual giram os vestígios, mas ele não é o esquecimento propriamente dito. Ele não é esquecimento nem tampouco rememoração. Há uma centralidade no investimento das energias vitais de Berta em torno dele. Podemos ver até agora na história o que seu desvelamento provocou. Não apenas o efeito moral da revelação de uma verdade sobre o seu passado, mas, rememorado da forma que foi por Walter, uma queda do lugar de substância da rememoração, uma decomposição da sua narrativa, uma desconstrução simbólica da sua loquacidade. Tieck também talvez nos tenha deixado uma pista. Benjamin gostava de pensar assim: o nome do cão está sempre em grifos no texto original. Stromia é uma palavra inexistente na língua alemã. Ela também não é um nome próprio, um neologismo comum. Isso nos faz pensar num certo ardil de Tieck na construção do nome desse personagem. Stroh significa palha em alemão, mas também indica em várias palavras compostas e expressões o sentido de tolo, falho e incompleto, vazio. Por exemplo, se diz em alemão Stroh im Kopf haben, quando se fala de uma pessoa que não tem nada na cabeça, um abestado. Literalmente está dito na expressão que a pessoa tem palha dentro da cabeça. Strohwitwer
que literalmente quer dizer viúvo de palha, é o nome dado em alemão para o parceiro de um relacionamento conjugal, onde o outro vive temporariamente sozinho, rotineiramente distante do cônjuge. Uma espécie de quase viúvo, ou viúvo por temporada. Strohbraut é o nome dado às meninas que engravidam antes do casamento. São literalmente noivas de palha. Uma noiva que falhou, que não se completou. Todas as denominações que são compostas com o nome Stroh guardam uma certa ambivalência no sentido das palavras que constroem, de ser alguma coisa, mas que não se realizou no seu conceito e que, portanto, não são, de possuir um sentido que só pode ser pensado como falta daquilo que enuncia, uma exclusão que lhe constitui o sentido enquanto marca uma falha, um inacabamento. Poderíamos dizer que é uma palavra significante para um significado ausente, carente de substância, mas uma ausência determinada por uma falta, por um sentido que não se cumpriu ou que ainda está por cumprir-se. Faz bem lembrar que Stromia é um nome próprio. Ora, precisam os nomes próprios ter sentido? Precisamente não. Eles estão numa relação de sentido com a própria transmissão das gerações. São um significante dessa transmissão. Poderíamos dizer que são um puro dito investido na transmissão, já que quase sempre não possui essencialmente sentido pré-estabelecido. Podem sim estabelecer semelhança com o desejo que nele está investido no ato da nomeação pelos pais. Esse saber, porém, não pode ser mensurado por um suposto significado do nome. O significado do nome é o que está dito no nome, por aquilo que ele comunica pura e simplesmente. Então, Benjamin, isto é, enquanto forma desta nomeação, digamos, um pleno significante. Assim, dizem dos nomes próprios que o saber sobre eles está reservado ao destino daqueles que o carregam, e na efetividade da experiência dos homens, que o dito em seus nomes retroativamente ganha sentido. Os nomes próprios guardam o índice do futuro, um ainda a realizar-se. A forma já do nome próprio guarda essa ambivalência constitutiva, de ser um significante ausente de sentido comunicável e, ao mesmo tempo, um significante que é profecia. Podemos assim pensar que Stromia guarda em seu nome uma profecia, um ainda a realizar-se, algo que realiza o seu conceito. O parônimo mais próximo do nome do cão em alemão é Strohmann, que literalmente quer dizer homem de palha, mas nomeia em alemão aquilo que chamamos em português de testa de ferro, laranja, um simulacro de algo. Atentando para os grifos de Tieck, poderíamos dizer que é um encobrimento na falta do sentido pela palavra Stromia, uma síncope que guarda um ainda por vir na realização do seu conceito, que pode se fazer em Stroma, uma palavra testa de ferro, uma palavra laranja. Assim poderíamos dizer, a realização da ideia de Stromia em Tieck é a de uma palavra que é, ao mesmo tempo, guardiã, testa de ferro desse lugar inacessível ao saber e que deve permanecer inacessível na medida de sua existência, mas, ao mesmo tempo, e na medida de sua falha, objeto de onde parte o ímpeto e a força para a construção de um sentido da transmissão frente ao lugar negativo do esquecimento. Esse significante testa de ferro é o resto do trabalho do um rumor, um palpitar, os quais se conferem o poder de nos convocar, desprevenidos, ao frio jazigo do passado, de cuja abóbada o presente parece ressoar apenas como um eco. Estranho que ainda não se tenha buscado o dublê desse êxtase. O choque com que uma palavra nos deixa perplexo, tal como um regalo esquecido em nosso quarto. Do mesmo modo que esse achar em pensar na pessoa invisível, ou seja, no futuro que esqueceu junto de nós. Não consegui extrair muita coisa de suas palavras. No entanto, naquela noite, fixei na memória do meu quarto, minha cama, do mesmo modo como alguém grava com mais precisão um lugar,
sentindo que deveria voltar a ele algum dia, a fim de buscar algo esquecido. Só depois de muitos anos, vim saber do que se tratava. Naquele quarto, meu pai silenciara a respeito de uma parte. Naquele quarto, meu pai silenciara a respeito de uma parte da notícia, qual seja, o primo morrera de sífilis. Benjamino descreve, em sua recordação, o funcionamento dessa pausa, dessa palavra testa de ferro. A história que seu pai lhe conta antes de dormir, que não descreveremos aqui para não deixar a passagem citada mais longa, é cheia de uma atmosfera especial. Tudo que é dito tem um ar de algo excepcional. Porém, o que justamente é excepcional não é mencionado na narrativa do pai. Está numa pausa, numa omissão que somente no futuro Benjamim pode desvelar. A omissão se referia a uma morte constrangedora causada por uma doença sexualmente transmissível que, no julgamento do pai de Benjamim, não poderia ser reconhecida pelo filho. É essa pausa, esse blefe do seu pai, que possibilita a Benjamim gravar os detalhes mais imediatos daquela experiência. Os detalhes da disposição dos móveis do seu quarto, da espacialidade daquele momento, são, para ele, a forma de retornar àquilo que estava omisso na descrição do pai. A hora da pausa, do blefe, é a hora na qual alguns dos vestígios ganham o signo de um índice com o futuro. Um índice de uma coisa que poderá talvez ser sabida no futuro, mas que também levam consigo a forma dessa omissão. É assim que o sentido do que está omitido se constrói pelas costas da narrativa como algo que espera por sentido, que se repete nos vestígios como algo que demanda uma reparação. Sentido que permanece presente no insígnia de falha que os vestígios guardam com a tarefa de revelação futura. Através desses vestígios, seria possível retornar e recobrar a tarefa do sentido. Essa presença repetida, Benjamim descreve como um estrangeiro, como um estranho invisível, que podemos imaginar na palavra, no regalo esquecido no quarto. Presenças que são marcas de um futuro que nós esquecemos junto a eles. Retornemos ao Louro Egbert, ao conto. O que exatamente está esquecido na narrativa de Berta? Qual é a presença repetida que está colada ao vestígio do nome do cão? Se pensarmos, não é exatamente a recordação do nome do cão que causa em Berta tamanha culpa e horror. Estrômia não guarda conteúdo, é valência aberta, um vestígio aberto, um índice de repetição, de inscrição de um futuro a realizar-se, que é veículo de uma experiência traumática de Berta. Na história, o cão foi deixado para trás na sua segunda fuga e provavelmente morre por abandono à medida em que a velha se ausentava por longos períodos nesse momento do episódio. Também seus pais são abandonados na pobreza por ela na primeira fuga. Uma vez de volta à vida, quando retorna já adolescente, chora por saber que estão falecidos. Estrômia é testa de ferro. É transporte de uma significação mais ampla e esquecida em segundo plano por Berta, determinante na lógica que articula o sentido da sua narração. Ele é a forma da repetição que demanda substância. Ele é o que garante a coexistência entre a experiência temporal e imaginária do destino e a experiência de efetividade simbólica da realidade. É um objeto que garante o nexo da experiência temporal de algo que foi e que ainda está por vir. Na narrativa de Berta, o signo que lhe confere substância, que cola e é constituinte do significante estrômia, com urdidura de sua rememoração loquaz, é o abandono. É interessante notar que o que se repete em ato como abandono na história de Berta, o abandono dos pais e depois o abandono do cão, ele ainda o realiza pelas costas do sentido até que o nome do cão lhe seja revelado. Estrômia
é o portador dessa repetição sintomática. Porém, o que se repete em atos, nas suas aventuras, é devedor de um momento fundamental de esquecimento, para o qual Strowman foi capturado como um significante testa de ferro. Como nos disse Benjamin, há um futuro investido nesse signo do abandono. Um futuro que é devedor de um esquecimento, que a continuidade da narrativa de Tieck nos faz ver com precisão. O conto, o Louro Egbert, continua com o encontro fatídico de Egbert e Walter, aquele que recebeu a confidência. Tomado de loucura, Egbert mata Walter com uma flecha quando avista de longe na floresta a recolher lenha. Depois do crime, Egbert afasta-se ainda mais da sua vida social, da pouca vida social que já tinha. Todos com quem iniciava qualquer relacionamento estavam já marcados com o signo do temor. Diz ele que, abre aspas, sempre temera que algum incidente funesto pudesse ocorrer. Fecha. Com o tempo, porém, volta a frequentar os eventos sociais, os bailes, os bares, faz um novo amigo e, mais uma vez, comparece à angústia em confidenciar ao amigo o crime cometido no passado. Conta, desta vez, toda a história ao seu novo amigo Hugo, que a recebeu de bom grado como uma prova de amizade. No entanto, alguns dias depois, Egbert, já tomado pela hipótese de rejeição da amizade por Hugo, reencontra-o em um bar, avista-o de longe e sua imagem se funde de forma fantasmagórica com a do seu antigo amigo Walter. O delírio lhe causa um pavor incontrolável. Já não sabia quem era quem. Tieck descreve a síncope nervosa de Egbert numa imagem de perda de capacidade de mediação, de perda de noção de tempo. Sem controle sobre si, começa a fugir da cidade onde vive. O caminho que começa a ser descrito na história, na fuga, é o mesmo percorrido por Berta quando foge da casa dos seus pais pela primeira vez. A mesma qualidade dos detalhes descritos por Berta em suas memórias de infância é desta vez descrita por Tieck como um narrador. No mesmo canto na qual Berta encontra a velha que lhe dá abrigo, perto de uma cachoeira, é que Berta encontra a figura de Walter, que rapidamente se desfaz no corpo da mesma velha que tutelou Berta quando criança. Escuta de longe a ladainha do pássaro e o latido do cão conhecido por ele apenas pela narrativa de Berta. Tomado de loucura, tem o último diálogo com a velha antes de desmaiar em completo pavor. Vejas, abre aspas, vejas, a injúria causa seu próprio castigo. Ninguém senão eu sou o teu amigo Walter, teu Hugo. E Berta é tua irmã. Ela era filha de um cavaleiro que a entregou a um pastor para que criasse. É filho do teu pai. Egbert, porque sempre pressenti essa ideia terrível. A bruxa. Porque em tua infância mais tenra, certa vez, o ouviste falando sobre isso. Por causa da esposa, ele não podia criar essa filha junto de si, pois era uma outra mulher. Também Berta, assim como Egbert, deve ter ouvido e esquecido dos seus pais adotivos aquilo que seria insuportável de fazer experiência, que foi abandonado pelos seus verdadeiros pais. Talvez essa afirmação já estivesse presente nas constantes queixas que recebia por sua inabilidade com as tarefas domésticas. O abandono é o signo que garante a efetividade como repetição na narrativa de Berta. Esse primeiro esquecimento, que sequer possui inscrição em sua narrativa, mas que está presente em ato repetido nos abandonos de sua história, pode sim lhe causar o terror suficiente para provocar sua sideração e morte. Talvez esteja justamente nesse primeiro abandono mítico, pois pode ter efetivamente acontecido ou não, o início de uma cadeia de nexo
que se repete na culpa pelos abandonos, assim como no desejo investido nas fugas, e que se manifesta na narrativa de Berta como seu destino. O que a revelação do nome do cão lhe causa é a efetivação dessa forma do destino para o primeiro plano da consciência. Essa forma de totalidade que tudo vê, que tudo é e que tudo sabe, está encarnada na história, no personagem da velha. É para essa função perigosa do desvelamento e acessão do esquecimento que Tich nos faz atenção e nos faz experimentar de forma reflexiva quando lemos. Apresenta uma espécie de experiência impossível, que não nos conduz a uma delimitação desse furo do sentido mítico, mas apenas ao horror e à perda do sentido histórico. Há ainda um outro trabalho tão grandioso quanto este que Tich nos faz ver. Parece ser o trabalho de jogo, quando Tich nos faz ver, mais de uma vez, esse momento de horror que o desvelamento causa. Também Eckbert entra em síncope quando vê em Hugo a figura fantasmagórica de Walter. Eckbert esteve sempre à procura de alguém para confidenciar algo sobre Berta, um segredo que lhe é operativo do ponto de vista do sentido durante toda a sua narrativa. Desconfiou sempre da história de Berta, não pelos elementos fantásticos de sua narrativa, mas talvez e justamente, mesmo que ela lhe repetisse infinitas vezes sua história e a compartilhasse com outras pessoas, porque de fato ela não poderia lhe contar a verdadeira história que lhe faltava, a de que ela era sua irmã. Uma verdade que está inscrita no tempo do destino como um acontecimento mítico, pois, na mesma narrativa, para ser operativo, não necessariamente ela precisa ter acontecido. Talvez porque esses esquecimentos, tanto o de Berta como o de Eckbert, remetam originalmente a uma estrutura arcaica da cultura semelhante ao mito científico do parricídio do pai totêmico, aquilo que Freud vê na estrutura neurótica do complexo de Édipo. Não poderíamos pensar na possibilidade de que o crime que Berta cometeu e que resulta no desejo empreendido na fuga foi o de ter assassinado os pais adotivos. Desculpa. Não poderíamos pensar na possibilidade de que o crime que Berta cometeu e que resulta no desejo empreendido na fuga foi o de ter assassinado os pais adotivos, assim como assassina o cão e o pássaro. Não poderíamos pensar que o assassinato de Walter por Eckbert é um crime que atualiza um possível assassinato do pai adúltero em favor da posse da irmã, da mãe? Bem, assim como a loquaz narrativa de Berta, também Eckbert mantém encoberto a cena arcaica das sucessivas confidências que está sempre a fazer aos amigos sobre a vida da sua esposa. É justamente para a história de Berta que Eckbert está sempre a retornar, a ponto de se perguntar se, abre aspas, estaria sonhando agora ou teria ele sonhado outrora com uma mulher chamada Berta. O que é sintomático na repetição de Eckbert, manifestação da presença da urdidura do destino em sua narrativa, é que, depois de realizada a confidência aos amigos de confiança, fátrios, irmãos, sinta ele um profundo temor pela traição dos amigos. Saberiam eles o meu segredo? Quereriam eles também o tesouro que possuo? Ou o de possuir a minha própria irmã? Todo o trabalho narrativo de Eckbert também é o de manter em segundo plano, pelas costas do sentido, a forma manifesta do seu destino. Este que a velha, por fim, lhe revela e lhe causa a morte. Não estaria Eckbert preservado do choque com o seu esquecimento primordial, na renúncia em contar para os seus irmãos a história de Berta? Não estaria seu significante testa de ferro justamente no lugar de uma pausa em ouvir, em um rumor? Justamente o rumor que guarda o esquecimento da fala do pai que a velha lhe confidencia ao final da história?
rumor situado entre seu esquecimento e sua rememoração, e que é, ao mesmo tempo, signo da demanda em ser ouvido e inscrição de sua falta com relação aberta. Há uma parábola judaica que diz assim: com que isso se parece? Com um homem que estava viajando por uma estrada, quando encontrou um lobo e fugiu dele, e seguiu seu caminho, contando o caso do lobo. Encontrou então um leão e fugiu dele, e seguiu seu caminho, contando o caso do leão. Encontrou uma cobra e fugiu dela, e daí em diante esqueceu os dois incidentes anteriores e seguiu seu caminho, contando o caso da cobra. É assim com Israel. Os problemas mais recentes fazem esquecer os anteriores. Não seria esse jogo um trabalho de cura contra o horror? Não seria uma repetição da repetição, justamente um trabalho reflexivo que te possibilita aos seus leitores? Não seria esse o esquecimento reflexivo que Benjamin diz a Adorno que é possível ver em Louro Effet? Acreditamos que sim, um esquecimento do esquecimento, um jogo reflexivo onde podemos, como já nos sugeriu Benjamin, criar um dublê para o blefe desfeito dentro da narrativa, para o significante testa de ferro que nos afaste do horror, assim como de uma experiência histórica entregue ao destino. Um blefe que nos afaste de uma aproximação perigosa da totalidade imaginária do passado sobre o presente. A técnica desse jogo é sugerida por ti dentro da narrativa. Já se inicia para nós quando assistimos Egbert ouvir falar de Berta, a história de suas duas fugas, e depois a ver desconstruída simbolicamente com a rememoração do nome do cão. Já dentro da narrativa foi dada a ele a possibilidade de ver-se no outro e de fazer experiência pela contradição. Uma experiência com a própria forma da repetição de Berta, a qual se encerra com o desvelamento do nome que guardava para ela este índice. Pela segunda vez, é possível a nós, fora da narrativa, fazer de novo, frente ao horror que o desvelamento também nos causa, quando investimos de identidade com o texto, uma experiência de passagem pelo oposto, um trabalho de inversão que devemos fazer para escapar do horror, um trabalho de perder o sentido do destino e do horror para recompor o sentido novamente, uma experiência que nos possibilita visitar a urdidura da repetição, uma experiência com aquilo que chamamos de significante testa de ferro, com a própria forma da transmissão, sem que sejamos afetados com o nosso horror. Assim, poderíamos dizer que fazemos uma experiência de passagem pelo limite do outro e que nos é possível visitar o próprio limite sem o conteúdo de culpa nele investido. Visitar o nexo das leis morais que o significante da transmissão está investido e colado. Podemos dizer que é uma experiência que mantém a transmissão, mas que, por um instante, nesse momento reflexivo, está liberta do conteúdo do destino e do seu julgo moral, o que vimos com Berta como o abandono. Um trabalho, diríamos, de reconstrução do blefe que não foi feito numa construção de sentido substitutivo, mas por uma perda de sentido, por uma suspensão frente a uma contradição realizada no outro, que pode ter sentido para nós. Uma rápida sensação de que podemos fazer de novo, como diz Benjamin, referindo-se à brincadeira infantil e citando Goethe, tudo seria perfeito se tivéssemos sempre uma segunda chance. Ludwig Tieck foi um homem versado na língua inglesa, tradutor da obra de Shakespeare para o alemão em seu tempo. Digo isso para recuperar mais uma vez seu ardil na construção do nome próprio, do lugar do blefe no nome do cão, do nosso significante testa de ferro. O indecifrável e instrômio que nos possibilita ver ainda. O indecifrável instrômio que nos possibilita ver seu ainda por vir no seu parônimo Stroma, seria uma síncope na sua literalidade, um equívoco de sentido que poderia guardar um outro, o
que nos leva a fazer menção agora à técnica de Tieck na reconstrução do blefe que ele mesmo desfez em sua narrativa. Poderemos reconstruir a palavra estrômia através do seu lugar de equívoco, que não tem decifração na língua alemã, o Mia. Numa homofonia translinguística para o inglês, podemos lê-la como me-an. Eu, na posição de objeto, sou. Esse é o truque do trabalho reflexivo de Tieck na reconstrução do blefe. Esse é o seu significante testa de ferro. Um estro-me-an. Um ainda por vir da repetição, que é o eu na passagem pela posição de objeto. Obrigado.